Gostamos de acreditar que o mundo é justo, que pessoas boas são recompensadas e que pessoas más enfrentam as consequências de suas ações. É um pensamento reconfortante, que nos ajuda a entender o caos ao nosso redor. Mas então a realidade bate. Vemos pessoas egoístas e manipuladoras progredindo, enquanto pessoas gentis e honestas lutam e sofrem muito. A ideia de justiça começa a parecer menos uma lei do universo imutável e mais uma ilusão bastante esperançosa. South Park captura essa contradição perfeitamente por meio de seus dois personagens talvez mais icônicos, Eric Cartman e Butters Stott. Cartman, apesar de ser egoísta, implacável e totalmente cruel, geralmente consegue exatamente o que quer. Já o Butters, por outro lado, é bondoso, honesto e sempre tenta fazer a coisa certa, mas é constantemente punido, ignorado e as pessoas aproveitam muito dele. A dinâmica deles nos força a perguntar: o mundo realmente recompensa a bondade ou favorece aqueles que pegam o que querem sem nenhum remorso? E se a justiça não é garantida, o que isso significa para a maneira como todos nós vivemos nossas vidas? Fala galera, meu nome é William e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal onde analisamos personagens de South Park e o show em si e tentamos trazer algo importante para nossas vidas e algo relevante. No vídeo de hoje temos uma pergunta, algo que eu estava aqui matutando com as minhas ideias. Se realmente existe senso de justiça no universo, por que pessoas ruins têm coisas boas no final das contas? E por que o Cartman, no final das contas, tudo bem, é um personagem fictício de um desenho, mas por que na maioria dos casos ele consegue o que quer e se dá bem no final? É o que tentaremos explorar e explicar nesse vídeo. Então, like maravilhoso, considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada e bora adentrar nessa treta toda aqui. Eu não preciso te dar muito contexto para você começar a comparar o Butters com o Cartman e entender todo o senso de justiça que eu tô querendo dar aqui nesse vídeo, e o que me fez ponderar também para desenvolver a ideia desse conteúdo aqui. Desde o início do show, o Cartman não é nem de longe uma pessoa boa. Já o Butters é totalmente o contrário, é uma pessoa muito amável e bondosa. Só que as coisas boas acontecem pro lado do Cartman e não pro lado do Butters, o que nos faz questionar esse senso de justiça do universo. A justiça realmente existe ou é apenas uma construção humana? A ideia do que é justo parece ser bem universal, é uma coisa que é fundamental para o funcionamento do mundo. Crescemos acreditando que, enfim, pessoas boas são recompensadas, pessoas más são punidas, e essa justiça é uma parte inerente da vida. Mas quando a gente dá um passinho para trás, a gente vê que não é bem assim, né? Debater sobre o que é justo ou não tem sido debatido há séculos, desde quando a humanidade é humanidade, principalmente por Platão, que via a justiça como algo ideal, algo absoluto, pelo qual a sociedade deveria se esforçar para atingir. Em contraste, pensadores como Nietzsche argumentavam que a justiça nada mais é do que uma ferramenta criada pelos fracos para restringir o potencial das pessoas fortes. E guarde o Nietzsche no cantinho da sua mente aí, que a gente vai voltar nele e tentar explicar um pouquinho de como o Cartman age, e se é justo ou não o que ele faz. Só que se a gente olhar para o mundo de hoje, é até bem fácil ver esse ponto do Nietzsche. A história da humanidade está cheia de exemplos daqueles que são maus e conseguem o que querem. E nossa querida série South Park captura essa realidade por meio do Cartman, que manipula, engana e até comete alguns crimes contra outras pessoas para alcançar o sucesso. Enquanto o Butters, nosso querido Butters, que segue as regras e é amável, acaba sofrendo bastante. A gente acaba percebendo que a justiça acaba existindo somente onde os humanos aplicam ela, nos tribunais, contratos sociais e qualquer outra coisa. Lá fora, digamos assim, no universo, não existe nenhuma. O mundo simplesmente não opera em um equilíbrio moral claro. Então, se a justiça é apenas uma construção humana, o que significa para quem quer ser uma pessoa boa? A gente deve, no final das contas, abandonar completamente a ideia, aceitar que o mundo é injusto e que é isso, assim como o Cartman faria? Ou realmente tem algum valor em lutar pela justiça, mesmo que nem sempre o universo, digamos assim, recompense ser uma pessoa boa? Teve um cara há muito tempo que lançou um livro basicamente sobre isso, e que é relevante até os dias de hoje, principalmente para a ideia desse vídeo. Se não existe justiça, se o universo simplesmente está indiferente tanto à bondade quanto à maldade, é melhor ser temido do que amado? Foi isso que o Maquiavel perguntou. Essa famosa questão foi proposta lá no livro O Príncipe, que era mais voltado ao poder com os governantes.
Nosso querido, ou não tão querido assim, Maquiavel argumentou que é mais prático e, no final das contas, mais eficaz para um governante, e você pode estender essa análise para outras pessoas, ser temido do que ser amado. O amor, sugere o Maquiavel, ele pode ser inconsistente e, às vezes, pouco confiável, mas o medo, meu filho, o medo, quando exercido corretamente, e nesse caso o mal também para o nosso vídeo, ele garante conformidade. E outra coisa muito importante, garante controle. Você pode enxergar o Cartman nisso daqui, né? O medo tende a ser um motivador muito mais forte do que a afeição, porque ele explora nossos instintos mais internos de sobrevivência. As pessoas geralmente obedecem pelo medo da punição, ou simplesmente fazem coisas pra você pelo medo que elas sentem de você. Sendo temido, você consegue as coisas. Então, se a gente olhar para South Park, vemos as ideias do Maquiavel em ação. O Cartman manipula os seus amigos, usa a culpa para conseguir o que ele quer e tem muito sucesso no que ele quer, fazendo com que os outros tenham medo dele. Ele não se preocupa em ser amado de jeito nenhum, e suas ações, são muito desprezíveis mesmo, muitas vezes trazem a ele todos os resultados que ele quer, seja ganhar poder, atenção ou simplesmente conhecer o Mel Gibson em pessoa. Quando você teme alguém, é menos provável que você desafie essa pessoa, colocando assim quase nenhum empecilho para o Cartman pôr em prática as ideias e as vontades que ele tem. Tá vendo? Ser uma pessoa ruim funciona, pelo menos nesse contexto, não vai sair aí maltratando todo mundo, hein? Só que a gente tem o outro lado da moeda em toda essa discussão aqui. Se é melhor ser temido do que amado, o que acontece para o Maquiavel com alguém que pratica nesse cenário aqui o bem? A gentileza e o desejo de ser amado do Butters o tornam vulnerável diante de figuras manipuladoras como o Cartman. Ele tenta obter a aprovação de todo mundo, mas a falta de medo em torno do seu personagem torna ele fácil de ser manipulado, e os outros personagens simplesmente ignoram o que o Butters pensa e sente. Mas a pergunta ainda permanece. É melhor ser temido do que amado? É melhor fazer o bem ou o mal? A resposta do Maquiavel depende da dinâmica de poder e controle que você está inserido. Embora o medo possa garantir a obediência, é o amor e o carinho que conectam a humanidade, né? O X da questão e o desafio está em encontrar um ponto de equilíbrio. Podemos manter a integridade e alcançar o sucesso sem recorrer ao medo, ou estamos condenados realmente a seguir um caminho onde o medo do fracasso ou do julgamento nos empurra para um comportamento que pode parecer muitas vezes antiético. Como grande maioria das coisas no universo, o ponto da justiça é muito subjetivo. Todos nós temos um compasso moral, uma bússola moral, que guia as nossas atitudes, sejam elas consideradas boas ou ruins, seja você focado em obter o poder ou ser amado. Tudo depende e a gente tá ferrado. Olha só, rimou. Mas sai de cima do muro. Existe justiça? Eu vou continuar em cima do muro. Talvez não da maneira que a gente espera. Mas South Park nos ensina que viver num universo onde o conceito de justiça nunca será claramente definido tem muito menos a ver com esperar um sistema perfeito de justiça e mais em entender como cada situação tem uma nuance, tem um contexto. Mesmo que fazer o bem para as pessoas não tenha retribuição, faça assim mesmo. Não para o universo te retribuir depois, mas para a sua própria felicidade. Ou não também, no final das contas não vai acontecer nada e todo mundo vai morrer. Mas antes de morrer, deixa aquele like maravilhoso e considere se inscrever aqui para não perder absolutamente nada. Como sempre, continue aqui e assista este vídeo que está aparecendo para você. Eu te vejo lá. Muito obrigado pela sua audiência, tenha um ótimo dia e até a próxima.